O sol de Jerusalém derramava-se como mel sobre as pedras antigas da cidade, tingindo cada canto com tons de âmbar e ouro. Os muros de mármore do Palácio Real pareciam respirar história, cada pedra um testemunho silencioso de gerações de sabedoria e poder. Era um fim de tarde de primavera, quando o ar estava carregado de promessas e o céu pintado em tons de laranja e roxo. Eliezer Ben Escher sentia o peso de seus 25 anos como se fossem uma montanha sobre seus ombros. Seu pai, um próspero comerciante de tecidos, havia construído uma reputação de honestidade e trabalho árduo em toda Jerusalém. Mas Eliezer era diferente. Onde seu pai via certezas, ele enxergava dúvidas. Onde havia disciplina, ele encontrava inquietação. Seus olhos escuros, profundos como poços antigos, carregavam um brilho de sonhos não realizados. Tinha começado dezenas de projetos, aprendeu por alguns meses com ourives, tentou estudar com os escribas, esboçou planos de comércio com caravanas que vinham do deserto. Mas sempre algo fazia parar, sempre alguma barreira invisível o impedia de ir além. A família o via como um enigma. Sua mãe, Miriam, rezava todas as noites pedindo que o filho encontrasse seu caminho. Seu pai, Escher, alternava entre a preocupação e a frustração. Um homem precisa ter propósito, dizia ele frequentemente, deixando no ar a pergunta não declarada: que propósito tinha Eliezer? Naquela tarde quente, vestindo uma túnica de linho fino que seus pais haviam comprado especialmente para a audiência, Eliezer caminhava pelas ruas de Jerusalém. Cada passo era uma mistura de esperança e medo. Havia decidido buscar conselho com o rei mais sábio que já existira, Salomão, filho de Davi, aquele cujas palavras diziam ser capazes de iluminar os caminhos mais obscuros da alma humana. As ruas estavam movimentadas. Comerciantes fechavam seus negócios, crianças brincavam nos becos estreitos, o cheiro de pão fresco e especiarias preenchia o ar. Mas Eliezer mal percebia o mundo ao seu redor. Sua mente estava completamente tomada pela expectativa da audiência que estava prestes a ter. Conseguir uma audiência com o rei não era tarefa simples. Precisará usar todas as suas conexões, todo o prestígio de sua família de comerciantes. E agora estava ali, a poucos passos do Palácio Real, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer saltar de seu peito. Suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de uma mistura complexa de emoções, esperança, vergonha, desespero e, por baixo de tudo isso, uma chama quase extinta de sonho que ainda não havia desistido de arder. O guarda na entrada do palácio o observou com um olhar avaliador. Verificou os documentos, mediu cada movimento de Eliezer como se estivesse pesando sua alma. E então, com um gesto quase imperceptível, abriu passagem. Os primeiros passos dentro do palácio foram como entrar em outro mundo. Colunas de mármore se erguiam até o céu, mosaicos contavam histórias antigas nos pisos, cortinas de linho fino dançavam com a brisa. Tudo era grandioso demais, majestoso demais para alguém como Eliezer, que sempre se sentirá pequeno em seus próprios sonhos. E então, no fim do corredor, estava a entrada do salão do trono. As portas douradas pareciam pesar toneladas de expectativa. Do outro lado, Salomão o esperava. O homem cuja sabedoria era lendária, cujos conselhos podiam mudar o destino de um homem. Eliezer respirou fundo. Este seria o momento em que tudo poderia mudar, ou tudo poderia permanecer exatamente igual. O salão real era um universo de luz e sombra. Enormes janelas em arco deixavam entrar os últimos raios do sol poente, criando um jogo de luminosidade que dançava sobre os mosaicos coloridos do chão. Cada passo de Eliezer ecoava como um sussurro de expectativa, fazendo sentir-se ainda menor diante da majestade que o cercava. No centro do salão, erguido em um trono de marfim e ouro trabalhado com intrincados desenhos, estava Salomão. Não era um homem intimidador pela força física, mas pela intensidade de seu olhar. Seus olhos, profundos como os poços de Jerusalém, pareciam capazes de penetrar além da carne, além das palavras, alcançando os recantos mais íntimos da alma. Eliezer sentiu-se nu, despido de todas as máscaras que carregava. Os guardas o conduziram até próximo ao trono, e ele precisou reunir toda a sua coragem para erguer o rosto. Aproxime-se, jovem, disse Salomão. Sua voz era suave, mas carregava a autoridade de milênios de sabedoria. Não era um comando, mas um convite. Tremendo levemente, Eliezer deu mais alguns passos. Podia sentir o peso do olhar do rei sobre si, como se cada centímetro de sua existência estivesse sendo cuidadosamente examinado. Qual é o tormento que o traz até aqui? Perguntou Salomão, inclinando-se ligeiramente para a frente. As palavras escaparam de Eliezer como um rio represado.
Não eram apenas palavras, mas anos de frustração, de sonhos não realizados, de expectativas que se desmanchavam como areia entre os dedos. Falou sobre sua infância, sobre as expectativas de seu pai, sobre os projetos que começava e abandonava, sobre a sensação constante de estar perdido, de não pertencer a lugar algum. Sua voz ora era um sussurro, ora ganhava tons de desespero. Sou como um barco sem leme, disse ele, navegando sem rumo, sem saber para onde ir. Salomão o ouvia com uma impassibilidade que era ao mesmo tempo perturbadora e reconfortante. Não julgava, não interrompia. Apenas ouvia, com uma atenção que fazia Eliezer sentir que, pela primeira vez em sua vida, alguém realmente o estava compreendendo. Quando Eliezer finalmente silenciou, exausto de seu próprio desabafo, Salomão permaneceu em silêncio por alguns instantes que pareceram eternidades. O rei observava a luz do sol se despedindo pela janela, criando sombras longas no salão. Seus dedos, cobertos por anéis de ouro e pedras preciosas, tamborilavam levemente no braço do trono. Você conhece, disse finalmente Salomão, a diferença entre um sonho e um propósito? A pergunta pegou Eliezer de surpresa. Não era o conselho direto que ele esperava. Não era uma solução, mas um desafio. Sonhos, continuou o rei, são como nuvens. Passam, se transformam, desaparecem. Propósitos são como raízes. Precisam de tempo, de paciência, de persistência para crescerem. A luz estava quase se indo. Logo seria noite em Jerusalém. E no silêncio daquele momento, Eliezer sentia que algo estava prestes a mudar. Não sabia o que, não sabia como, mas sentia. Salomão sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de compreensão profunda. E então disse: tenho uma história para você. Uma história que talvez possa iluminar os caminhos da sua alma inquieta. A luz de um candelabro de bronze tremia suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes do salão real. Salomão ajeitou-se em seu trono, seus olhos brilhando com a intensidade de alguém prestes a desvendar um mistério ancestral. Há muito tempo, começou o rei, em uma pequena aldeia nos confins de Israel, existia um desafio que há gerações consumia a imaginação e a coragem de homens. Eliezer inclinou-se para a frente, sentindo cada palavra como se fosse um fio invisível puxando sua atenção. O silêncio no salão era tão denso que seria possível ouvir o bater de uma asa de borboleta. Imagine uma praça central, continuou Salomão, cercada por casas de pedra, com oliveiras antigas testemunhando o passar dos dias. Todas as manhãs, quando o sol mal começava a pintar o céu de dourado, aparecia uma criatura que desafiava a compreensão humana. Um anjo. Não o tipo de anjo celestial e etéreo que as escrituras descreviam, mas uma entidade física, quase tangível. Sua presença era um enigma vivo, um desafio constante à racionalidade dos homens. O desafio era simples, porém aparentemente impossível: derrubar o anjo. E a recompensa? Riquezas inimagináveis. Ouro suficiente para transformar a vida de qualquer homem, sua família, sua linhagem inteira. Todos os dias, quando o sol subia no horizonte, o anjo se materializava na praça central. Sua postura era estranha, nem agressiva, nem defensiva. Simplesmente presente, desafiador. Uma criatura que parecia conhecer cada movimento possível antes mesmo que alguém o executasse. Os homens da aldeia vinham de todos os lugares. Guerreiros musculosos, jovens cheios de vigor, homens experientes que carregavam anos de estratégia em suas costas. Todos tentavam. Todos falhavam. O primeiro a tentar foi um jovem pastor, forte como um touro, ágil como um leopardo. Lançou-se contra o anjo com toda sua força, esperando derrotá-lo pela brutalidade física. Mas o anjo se moveu com uma graça que desafiava a compreensão, fazendo o pastor tombar no chão em um único e preciso movimento. Vieram depois lutadores, estrategistas, homens que estudavam movimentos de combate. Alguns planejavam durante semanas, outros improvisavam no momento. Havia quem tentasse a força bruta, quem apostasse na astúcia, quem acreditasse que a velocidade seria a chave. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, meses em anos. A aldeia inteira foi tomada por esse desafio. Histórias eram contadas, estratégias compartilhadas em volta de fogueiras, nas tavernas, entre famílias. O anjo não usava força, disse Salomão, sua voz baixando para um tom quase sussurrado. Ele simplesmente sabia. Cada movimento, cada intenção. Era como se pudesse ver além do físico, além da intenção imediata. Eliezer sentia seu coração bater mais rápido. Aquela história não era apenas uma narrativa.
Era um espelho, refletindo suas próprias lutas internas, seus próprios desafios não superados. Um homem, em particular, decidiu que não desistiria. Onde outros viam impossibilidade, ele enxergava um desafio. Onde outros desistiam após algumas tentativas, ele via apenas mais uma oportunidade de aprender. E é dele, concluiu Salomão, que nossa história verdadeiramente começa. A expectativa pairava no ar, pesada como o véu de um templo sagrado. Eliezer mal podia respirar, esperando para ouvir o que viria a seguir. O homem se chamava Ezra ben Juda, um agricultor de terras áridas nos arredores da aldeia. Seus olhos, marcados por linhas profundas cavadas pelo sol implacável de Israel, carregavam um brilho que ia muito além da simples determinação. Era uma mistura de esperança e obsessão que o consumia desde o primeiro dia em que viu o anjo. Sua família o considerava louco. Sua esposa, Miriam, alternava entre a preocupação e o desespero. Todas as noites, quando Ezra retornava para casa coberto de poeira e frustração, ela olhava com uma mistura de amor e incompreensão. "Por que não desiste?" perguntava ela em sussurros nas noites frias. Ezra nunca respondia diretamente. Apenas olhava para o horizonte, como se o próprio desafio do anjo fosse maior do que qualquer palavras poderia explicar. Sua primeira tentativa foi brutal em sua simplicidade. Acreditando que a força física resolveria tudo, Ezra se lançou contra o anjo com toda a potência de seus músculos enrijecidos pelo trabalho duro na terra. Seus braços, acostumados a carregar sacos de grãos e arar campos pedregosos, pareciam ter a força de 10 homens. Mas o anjo se moveu com uma leveza que desafiava a compreensão humana. Um único movimento, preciso e quase imperceptível, e Ezra encontrou-se deitado no chão da praça, a poeira ao seu redor testemunhando sua primeira derrota. Os habitantes da aldeia começaram a observá-lo. No início, com escárnio. Depois, com uma mistura de pena e admiração. Como um homem poderia ser tão persistente diante de algo aparentemente impossível? Ezra não se importava com os olhares. Cada derrota era uma lição. Cada queda, um estudo. Começou a observar o anjo com uma meticulosidade que ia além da simples tentativa de derrotá-lo. Estudava cada movimento, cada postura, cada nuance de sua existência misteriosa. Noites eram passadas desenhando estratégias. Ezra cobria pergaminhos com desenhos, anotações, cálculos que para os outros pareciam não fazer sentido algum. Sua oficina, um pequeno cômodo nos fundos de sua casa, transformou-se em um santuário de determinação. Meses se transformaram em anos. As primeiras tentativas eram selvagens, baseadas em força bruta. Depois, vieram as estratégias elaboradas. Ezra estudou técnicas de luta que vinham de terras distantes, observou o movimento de animais, aprendeu com caçadores experientes. Sua família o via definhar. O sonho de riqueza havia se transformado em algo muito maior. Era uma busca pela própria compreensão de seus limites, de suas possibilidades. As crianças da aldeia começaram a chamá-lo de o Homem dos Mil Intentos. Alguns riam, outros o admiravam em silêncio. Ezra continuava, impassível, como se cada tentativa fosse apenas um passo em uma jornada muito maior. Seu filho mais velho, Josué, cresceu vendo o pai lutar contra o impossível. Inicialmente, via aquilo como loucura. Mas com o tempo, começou a compreender algo mais profundo. Não era sobre derrotar o anjo. Era sobre nunca desistir. Quando Ezra já estava velho, seus cabelos completamente brancos, suas mãos trêmulas, ainda ia todos os dias à praça. Já não tentava derrubar o anjo. Apenas o observava, como se aquela criatura misteriosa guardasse algum segredo do universo. Nem sempre, dizia ele para seu filho, a vitória está em conquistar. Às vezes, está simplesmente em continuar tentando. E assim os anos passaram. Ezra envelheceu. Suas tentativas se tornaram lendas. Mas sua determinação permanecia inabalável, como as pedras antigas de Israel. Josué ben Ezra nasceu com o peso da história em seus ombros. Desde menino, crescerá ouvindo histórias sobre o anjo e as intermináveis tentativas de seu pai. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadamente, ele observava os pergaminhos cobertos de anotações, os desenhos estratégicos, os mapas de movimentos que seu pai havia elaborado ao longo de décadas. No início, via tudo aquilo como loucura. Sua mãe Miriam tentava protegê-lo, sussurrando palavras de esperança e cautela. Seu pai, dizia ela, não é um homem derrotado. É um homem que ainda acredita. Mas o que significava acreditar? Para Josué, nos primeiros anos, parecia apenas teimosia.
Via seu pai, envelhecido e cansado, continuar indo todos os dias à praça central, observando o anjo com uma intensidade que ia muito além da compreensão de um jovem. Quando Esdra já não podia mais se lançar contra o anjo, começou a ensinar, não apenas a Josué, mas a qualquer um que quisesse ouvir. Suas lições não eram sobre força física, mas sobre compreensão. Observem, dizia ele. Não lutem. Observem. Josué inicialmente resistia. Queria uma vida diferente. Sonhava em ser comerciante, em viajar para terras distantes, em escapar daquela aldeia que parecia girar eternamente em torno do desafio impossível do anjo. Mas a herança de seu pai era mais forte do que qualquer plano de fuga. Começou a acompanhar Esdra em suas observações diárias. No início, por obrigação. Depois, por uma curiosidade que foi crescendo lentamente, como uma semente plantada em terra árida. Seu pai havia deixado cadernos inteiros. Não eram apenas anotações, mas verdadeiros tratados de observação. Cada movimento do anjo documentado com uma precisão que beirava a obsessão. Ângulos de corpo, direções de olhar, padrões de movimento que se repetiam com uma regularidade quase matemática. Um dia, dizia Esdra, entenderemos não por força, mas por conhecimento. Josué começou a ver o que antes era invisível. Onde via aleatoriedade, passou a perceber padrões. Onde via impossibilidade, começou a enxergar probabilidades. As noites foram se transformando em sessões de estudo. Pai e filho, debruçados sobre os pergaminhos, discutindo cada detalhe, cada nuance. Miriam os observava de longe, vendo nascer algo maior do que uma simples busca, uma conexão, uma herança de perseverança. Quando Esdra finalmente partiu para o descanso eterno, Josué sentiu que algo havia mudado fundamentalmente em sua existência. Não era mais apenas um filho. Era um guardião de uma missão. A aldeia o olhava com uma mistura de pena e respeito. Alguns riam, dizendo que havia herdado a loucura do pai. Outros o admiravam em silêncio, reconhecendo algo que ia além da simples teimosia. Josué não se importava com os olhares. Cada dia era uma continuação da jornada de seu pai. Cada observação, uma peça de um quebra-cabeça que parecia impossível de ser montado. Anos se passaram. Josué foi refinando sua estratégia. Não era mais sobre derrotar o anjo pela força. Era sobre compreendê-lo. Cada movimento estudado, cada padrão mapeado, era um passo em direção ao que seu pai sempre sonhara. A verdadeira vitória, dizia ele para si mesmo, repetindo as palavras de Esdra, não está em conquistar, mas em compreender. E assim, pouco a pouco, Josué foi se transformando. Não era mais apenas o filho de Esdra. Era o herdeiro de uma missão que transcendia gerações, um guardião de uma esperança que ia muito além do desafio de derrubar um anjo. O dia amanheceu diferente. Não havia nada de extraordinário em sua aparência. O sol nascia como sempre, pintando o céu de Jerusalém com tons de âmbar e rosa. Mas para Josué, algo em seu íntimo vibrava de uma forma única, como se cada célula de seu corpo estivesse preparada para algo inevitável. Anos de observação haviam se transformado em uma compreensão que ia além do físico. Josué conhecia o anjo melhor do que qualquer pessoa na aldeia. Cada movimento, cada respiração, cada milímetro de seu ser havia sido estudado com uma dedicação que beirava a reverência. Os habitantes da aldeia já nem mais olhavam. Para eles, Josué era apenas mais um na longa lista de desafiantes. Alguns mais jovens o viam com piedade, outros com respeito silencioso pela persistência herdada de seu pai. Miriam, sua mãe, observava de longe. Seus olhos, marcados por anos de esperança e expectativa, carregavam uma mistura de amor e apreensão. Ela sabia que aquele dia seria diferente. Josué chegou à praça central com uma calma que não era natural. Não era a calma de alguém derrotado, mas de quem havia compreendido algo profundo sobre a natureza do desafio. Seus passos eram medidos, sua respiração controlada. O anjo estava lá, como sempre. Imóvel, desafiador, uma criatura que parecia desafiar as leis da natureza. Mas hoje, Josué o via de forma diferente. Não como um obstáculo, mas como parte de um sistema maior, de um equilíbrio que ia além da compreensão humana. Lembrou-se das palavras de seu pai. Não lute contra, dizia Esdra em suas últimas conversas. Dance com o desafio. Seja parte dele. O primeiro movimento de Josué foi quase imperceptível. Não era um ataque, mas uma dança. Cada passo, cada gesto, era resultado de anos de estudo. Não eram apenas movimentos físicos, mas uma manifestação de compreensão profunda. O anjo reagia.
Mas suas reações, antes tão precisas, hoje pareciam levemente desincronizadas. Como se Josué tivesse encontrado uma frequência que o desafiava em sua própria essência. A aldeia inteira parecia ter parado. Mesmo os sons da vida cotidiana haviam cessado. Era como se o universo observasse aquele momento único. Minutos se transformaram em uma eternidade. Josué não tentava derrotar o anjo. Dialogava com ele através do movimento, da compreensão, de uma linguagem que ia além do físico. E então, no momento mais inesperado, aconteceu. O anjo tombou. Não por força, não por violência, mas por uma compreensão tão profunda que sua própria existência se transformou. Josué não comemorou, não ergueu os braços, apenas observou, com a mesma intensidade com que estudará o anjo durante todos aqueles anos. As pessoas ao redor começaram a reagir. Primeiro um murmúrio, depois gritos de surpresa, de alegria. Alguém começou a chorar. Outros corriam para contar a história. Mas Josué permanecia imóvel. Quando perguntaram como havia conseguido algo que gerações não conseguiram, ele simplesmente respondeu: meu pai tentou 1000 vezes e desistiu. Eu tentei 1001 vezes e compreendi. A riqueza prometida era apenas consequência. O verdadeiro tesouro estava na jornada, na persistência, na capacidade de ver além do aparentemente impossível. O sol continuava a subir sobre Jerusalém. E Josué sabia que sua história estava apenas começando. O silêncio no salão real era tão denso que parecia ter vida própria. Eliezer sentia cada batida de seu coração ressoando nas paredes de mármore, aguardando ansiosamente as palavras que o rei Salomão preparava para revelar. Salomão se levantou de seu trono. Não era um movimento dramático, mas carregado de uma graça que lembrava a Eliezer o movimento do anjo na história que acabará de ouvir. Caminhou até uma janela que dava para Jerusalém, observando a cidade que se estendia além dos muros do palácio. Compreender, disse o rei, quebrando o silêncio, não é apenas um ato intelectual. É uma jornada da alma. Suas palavras eram como pinceladas em um pergaminho invisível. Eliezer sentiu que cada sílaba carregava um peso maior do que simples sons. Eram lições de vida, destiladas pela sabedoria de anos de governo e reflexão. Salomão continuou, sem se virar, seus olhos perdidos no horizonte de Jerusalém. Muitos acreditam que persistência é sobre força, sobre continuar batendo na mesma porta até que ela se abra. Mas a verdadeira persistência, fez uma pausa dramática, é sobre aprender, sobre se transformar. Eliezer sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o rei estivesse falando diretamente para sua alma, desvendando camadas de sua própria existência que ele jamais havia conseguido compreender. Observe Josué, disse Salomão. Ele não derrotou o anjo com força. Ele o compreendeu. Cada tentativa não era uma nova batalha, mas um novo conhecimento. Cada queda não era uma derrota, mas um aprendizado. As palavras do rei dançavam no ar, quase palpáveis. Eliezer sentia que sua vida inteira estava sendo descrita naquela narrativa. Quantas vezes havia começado projetos e desistido? Quantas vezes havia interpretado suas próprias desistências como fracassos, quando na verdade eram apenas passos em uma jornada maior? Salomão se voltou para Eliezer. Seus olhos, profundos como poços antigos, pareciam ver além da aparência física, penetrando nos recantos mais íntimos da alma do jovem. A vida, disse o rei, não é sobre ser perfeito. É sobre ser persistente. Não sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Cada tentativa que parece uma derrota é, na verdade, um degrau para o próximo nível de compreensão. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Eliezer. Não de tristeza, mas de uma compreensão profunda que ia além das palavras. Era como se uma luz interior, há muito apagada, começasse lentamente a se acender. Seu maior inimigo, continuou Salomão, não são os obstáculos externos. É o medo de tentar. A paralisia que vem da expectativa de fracasso. Josué não temia a queda. Ele a via como parte do processo. O rei se aproximou de Eliezer, colocando uma mão em seu ombro. Um gesto simples, mas carregado de uma autoridade paternal que transcendia o momento. Quantas vezes você desistiu? Perguntou Salomão. Quantas vezes interpretou seus impedimentos como sinais para parar, quando na verdade eram convites para aprender? Eliezer não conseguia responder. As palavras estavam presas em sua garganta, misturadas com uma emoção que ia muito além da compreensão racional. Sua jornada, concluiu Salomão, ainda não começou. Ela começa no momento em que você decide que cada tentativa,
Cada queda é parte de um processo maior de crescimento. A luz da tarde entrava pela janela, banhando o salão em um tom dourado. E Eliezer sentia que algo dentro dele havia mudado definitivamente. Não era mais o jovem inconstante que havia chegado. Era alguém que havia compreendido o verdadeiro significado de persistência. O sol se punha sobre Jerusalém, pintando o céu com tons de sangue e ouro, como se o próprio firmamento testemunhasse a transformação interior de Eliezer. Suas mãos, antes trêmulas de incerteza, agora seguravam um pergaminho com uma firmeza que vinha de algo muito além da força física, vinha da alma. Ao deixar o palácio real, Eliezer sentiu que não era mais o mesmo homem que havia entrado algumas horas antes. A sabedoria de Salomão havia feito mais do que preencher seus ouvidos, havia penetrado em cada fibra de seu ser, alcançando lugares em sua alma que ele nem sabia existirem. Sua primeira parada foi o templo. Não por obrigação, mas por uma necessidade visceral de conexão. Os degraus de pedra, gastos pelo tempo e pelas milhares de almas que ali haviam buscado consolo, pareciam sussurrar histórias de esperança. Ajoelhou-se, não em desespero, como fazia antes, mas em uma postura de entrega e gratidão. As palavras de Salomão ecoavam em sua mente: o tempo do Senhor pode parecer longo, mas aqueles que perseveram verão seus frutos. Senhor, orou em silêncio, não mais verei meus sonhos como fardos. Vejo-os agora como caminhos. Cada passo, mesmo os que parecem me afastar do objetivo, são parte de sua divina orientação. A mudança não seria instantânea. Eliezer sabia disso. Mas algo havia se quebrado dentro dele, não sua determinação, mas suas barreiras internas de medo e desistência. Lembrou-se das palavras de seu pai. Antes, via-as como críticas. Agora, compreendia-as como orientações. Um homem precisa ter propósito, repetiu para si mesmo. Mas agora entendia que o propósito não era um destino fixo, mas uma jornada de constante transformação. Nos dias que se seguiram, Eliezer começou a agir de forma diferente. Não mais com a impetuosidade juvenil que o levava a abandonar projetos, mas com uma determinação calma e fundamentada. Retomou seus estudos interrompidos, mas não mais como uma obrigação, e sim como um chamado. Aprendeu com comerciantes, sentou-se com escribas, ouviu histórias de viajantes. Cada encontro, cada conversa, era uma oportunidade de crescimento. Sua família, inicialmente cética, começou a notar a mudança. Não era apenas persistência. Era uma conexão mais profunda com seu próprio destino, com sua fé. Não desistirei, disse certa vez a seu pai. Mas também não lutarei contra a corrente. Seguirei o fluxo da providência divina, aprendendo a cada curva do rio. Os projetos que antes pareciam montanhas intransponíveis, agora eram paisagens a serem exploradas. Não mais com o ímpeto de conquistar, mas com a sabedoria de quem compreende que cada passo tem seu próprio valor. Escribas que o conheciam começaram a referir-se a ele não mais como jovem inconstante, mas como alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não através da perfeição, mas através da persistência. Em suas orações, Eliezer agora pedia não por facilidades, mas por compreensão. Não por caminhos retos, mas pela força para navegar pelos desafios. Sua fé não era mais um manto pesado, mas uma luz que o guiava. Senhor, rezava todas as manhãs, faça de mim um instrumento de persistência. Não me livre dos desafios, mas me dê a força para atravessá-los. E assim, pouco a pouco, Eliezer se transformou. Não era mais apenas um jovem à procura de um propósito. Era um homem que havia compreendido que o propósito se constrói, não se encontra. O sol de Jerusalém continuava a nascer. E com ele, nascia todos os dias a determinação renovada de Eliezer, não mais baseada em sonhos frágeis, mas em uma fé inabalável. Seu caminho estava apenas começando. E dessa vez, ele estava pronto para cada passo. O que você achou da história de hoje, aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de persistência e confiança em Deus. Inscreva-se agora no canal, e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.